exemplares lá, você pode ter o seu. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João, no Evangelho de João, no capítulo 12. Vem comigo, vem na minha direção, flui. O assunto que eu quero conversar com vocês hoje, essa última sessão, é sobre aqueles que fazem história, ou aqueles que marcam a história. E esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, e ele mostra o perfil de alguém que deixa uma marca na história. Você sabia que todo ser humano, ele tem um desejo intrínseco no seu coração de deixar um legado, de deixar uma marca. Você tem isso dentro de você. Você quer deixar um legado. Você quer deixar um legado para os seus filhos, para o seu neto, para as pessoas que estão ao redor. Há um desejo profundo dentro de você de ser alguém que marca a história. E esse desejo não é do diabo, é de Deus. Jesus disse no Evangelho para os discípulos: aquele que quer ser o maior. Então Jesus está dando uma legalidade, dizendo que não tem problema ter o desejo de ser o maior. Deus não te chamou para você ser pequenininho, para você ser inofensivo, para você não afetar nada. Não, Ele disse: quem quer ser o maior? E Ele deu a chave de como que faz para ser o maior. Aquele que quer ser o maior, seja o mais servo e humilde. Jesus não impede você de ser o maior, Ele só ajusta a maneira como isso vai acontecer. E você tem esse desejo dentro de você. O Senhor te fez para grandezas. A questão é como a gente define grandeza. A maneira como Deus define sucesso é diferente da maneira como a cultura de hoje define sucesso. Por exemplo, se você olhar para a vida de João Batista, a sua definição de sucesso do século 21 vai chocar com a definição de sucesso de Deus. João Batista foi para o deserto com 12 anos de idade. Quem tem 12 anos de idade aqui? Levanta a mão para eu ver se tem alguém com 12. Ele tem uma menina com 12. Imagina, cara. Olha, Deus falou: João, você vai ser uma voz que clama no deserto. E você vai preparar o caminho para o Filho de Deus. E aí com 12 anos ele foi morar no deserto. Lucas 1,80 diz que ele ficava treinando o espírito dele, orando, jejuando, desde de 12 anos de idade. E ele ficou lá 20 anos fazendo isso. Imagina, 20 anos buscando conhecer a face de Deus, para preparar o caminho de Jesus. E aí quando ele fica adulto e ele começa a fazer isso, o chamado dele dura poucos meses, e ele é preso. E Jesus não livra ele. Ele é preso, ele vai para a cadeia por causa da palavra de Deus. E ele fica quase ofendido, porque Jesus, o primo dele, não foi lá libertar ele da cadeia. Deixou ele perder a cabeça. Um dos maiores desafios dos últimos dias vai ser ofensa contra Deus. Como você vai reagir quando ele não livrar? Ou quando as coisas não saírem de acordo com o seu padrão de sucesso. Nós somos muito idealistas. E a gente idealiza um tipo de sucesso que não é o sucesso na ótica de Deus. Então João, para os nossos dias, seria um tremendo fracasso. Gastou a juventude servindo a Deus, gastou a juventude se preparando para um ministério que durou poucos meses e ele morreu por causa do ministério. Paulo é um outro fracasso total, de acordo com a cultura de hoje. Terminou seus últimos dias na prisão, praticamente abandonado por todos os discípulos. Mas no fim da vida dele, ele disse: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. E ele termina os últimos dias dizendo: eu ainda não conheço aquele a quem fui alcançado. Então eu ainda estou prosseguindo para o alvo, para conhecer como que vai ser a sua vida no fim. Como você define sucesso, vai definir como você vai estar.
porque sucesso no padrão de Deus é diferente do nosso. Talvez o seu maior sucesso vai ser deixar a marca na vida do seu neto, e ninguém vai te conhecer. Talvez o seu maior sucesso vai ser deixar a marca na vida do seu filho, como uma mãe. Na verdade, nos últimos dias, as maiores mensageiras de poder vão ser as mamães. Elas nunca vão pregar, elas nunca vão estar na plataforma, mas elas vão estar criando filhos para a glória de Deus. E você pensa que Deus não está te vendo, porque você está amamentando, trocando fraldas, você fez isso, e você acha que a única maneira de ter sucesso é se você gravar um CD. Ah, não tem mais CD agora, estou ficando idoso. Se você gravar canções e colocar no Spotify, e você colocar nas plataformas, e se você for uma pregadora que viaja, ou um pregador, então se você tiver algum tipo de empresa que te deu muito sucesso, muita fama, muito dinheiro, e então aí você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Não é assim que Deus vê sucesso. Não é a maneira que Ele vê sucesso. A maneira que Deus vê sucesso é quando você chegar naquele dia e Ele vai fazer uma pergunta para você: você aprendeu a me amar? Quão grande é o seu coração em amor por mim? E o que é mais intrigante é que você tem mais ou menos 70 anos, que é o número de anos que um ser humano vive, de 70 a 80 anos. Você só tem esse período curto de vida para definir como você vai ser reconhecido na eternidade. Você vai ter uma eternidade inteira diante de Deus, e a sua estatura de glória vai ser mediante esses anos que você tem para viver. Como você viveu os seus dias? Você sabia que Deus já te chamou para começar essa carreira com 12 anos? Como você vai viver sua vida? Como você vai gastar seu tempo? Como você vai gastar o seu dinheiro? Como você vai gastar o seu esforço físico? Vai dizer quem é você. Você está comigo aqui? Tempo, dinheiro e esforço físico. Onde se aplica isso? Isso vai definir quem você é. Como você viveu a sua vida. Então aqui em João, no Evangelho de João, é a história de Maria, mas tem alguns personagens intrigantes, e é uma figura dos nossos dias, ou talvez uma figura da igreja. Diz que eles estavam numa reunião em Betânia, e eles estavam num jantar, e ali tinha vários personagens naquela reunião, naquele jantar. Então toda igreja, todo lugar que eu vou, sempre tem um Lázaro. Quem é o Lázaro? Nós vimos aqui no primeiro versículo: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressurgiu dos mortos. Toda igreja tem um milagre. Aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, que a gente conhece a história de vida dela, e você diz: esse cara é um milagre. Eu sou um milagre. Você é um milagre. Mas existem aquelas pessoas que têm aquelas histórias de morte ou quase morte, e você conhece vários testemunhos desses, sim ou não? Então toda a igreja tem um milagre. Será que tem milagres aqui? Alguém é um milagre aqui? Eu sou um milagre. Eu passei a minha juventude cheirando cocaína com a minha mãe. Eu não tinha chance nenhuma de ser quem eu sou. Eu trazia cocaína para minha mãe cheirar junto comigo. Eu não tenho nada, eu sou um zero à esquerda. Eu não tenho nenhuma qualificação em mim mesmo. Às vezes eu vou nos lugares, eu viajo nos lugares, eu falo para pessoas, eu falo: como Deus fez isso? Então eu sou um milagre. Toda a igreja tem um milagre. Toda a igreja também tem uma Marta. Aqui tem Martas? Sabe, Martas são pessoas operacionais, elas se antecipam ao problema e resolvem. Elas solucionam as coisas quando você nem viu. É mais ou menos aquele garçom eficiente que ele observa a mesa e ele percebe quando falta um copo, quando tem que trocar bebida. Ele está atento para servir. Então toda a igreja tem uma Marta. É aquela serva, aqueles diáconos, aquelas pessoas que se antecipam para a resolução dos problemas mais práticos. Alguém está pensando
na filmagem, alguém está pensando na recepção, alguém está pensando em detalhes que eu particularmente nunca pensaria na minha vida. Nunca. Eu quero fazer a conferência, se vai ter papel higiênico no banheiro, eu não quero nem saber. Mas alguém tem que pensar em repor o papel. Alguém tem que pensar se tem água para beber. Alguém tem que pensar se o ar-condicionado está na temperatura correta. Alguém tem que fazer esse trabalho. Então existem Martas. Toda igreja tem Marta. Mas toda igreja também tem Judas. Toda igreja tem Judas. Judas é aquele que tem boa motivação, ou tem boas ideias com motivação errada. Quando Judas viu Maria derramar o perfume, ele falou assim: epa! Não faz isso, é desperdício. Esse perfume é caro e a gente pode vender esse perfume para fazer um sopão para os pobres. Que ideia maravilhosa, sim ou não, gente? Só que olha o que diz o versículo 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Está cheio de gente na igreja com boa ideia. A motivação é terrível. Todo lugar que eu vou tem gente com ideia legal, mas às vezes ele quer se promover, ele quer ganhar alguma coisa em cima. Vocês estão comigo? Também sempre tem os pobres. Jesus disse no versículo 8: vocês sempre vão ter alguma circunstância para cuidar. Isso significa os pobres. Sempre vai ter uma situação que a gente tem que resolver. Sempre tem alguém que a gente precisa ajudar. Sempre vão existir necessitados nessa terra, até que o reino de Deus venha plenamente. Então sempre vai ter atividade. Se a gente se mover sempre pela necessidade, a gente vai morrer. Porque você, deixa eu te dar uma notícia, não é o Messias. Tem gente que sofre da síndrome de Messias e ela quer resolver todos os problemas ao redor dela. Só que tem um problema: você é ser humano e você quebra. Se você tentar resolver o problema de todas as pessoas ao seu redor, você vai sucumbir. Não é possível, você é um ser humano. Jesus, em sua carne, quando o homem, ele olhou as multidões e ele ficou cheio de compaixão e ele orou: Deus, levanta mais gente para me ajudar. Eu rogo ao Senhor da Seara, envia trabalhadores para me ajudar. Na minha humanidade eu não consigo fazer tudo isso. Então sempre vai ter necessitados, gente, coisas, problemas para resolver. O versículo 9: sempre tem alguém que vem para a igreja, não só por causa de Jesus. Olha o que diz o versículo 9. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um número de judeus, não só por causa de Jesus, mas para ver Lázaro. Está cheio de gente na igreja que vem não por causa de Jesus, mas por causa do milagre. Lázaro é o milagre, lembram? Tem muita gente que vem para cá não por causa de Jesus somente. Só Jesus não está bom. Precisa ter algum benefício para ele. Sabia que tem gente que procura igreja para congregar, baseado se tem estacionamento, se tem ar, se tem boa música, se tem um bom berçário. São crentes consumidores. Eles vão vir para cá e vão arrasar com tudo que você tem. Eles vão sugar cada recurso que tem. E eles são matadores de pastor. Vamos lá, alguém. Tem gente que chega perto de mim que eu sinto a minha alma sair assim. E eu tenho que falar: epa, vem, calma. Por mais que você faça tudo por ela, nunca vai estar bom. Por quê? Porque ela não é satisfeita em Jesus. E essa pessoa vai ser extremamente crítica com tudo. E normalmente, ingrata. Mas também tem aqueles que vão matar o milagre. Versículo 10. Os sacerdotes decidiram matar Lázaro. Sabe gente que fica dizendo como Deus tem que agir?
Deus vai fazer coisas que vai te chocar. Porque Deus não trabalha dentro do nosso parâmetro do... Vamos lá, Ele é Deus, cala a boca. Ele faz do jeito que Ele quer. Nós ficaríamos chocados com Jesus molhando o dedo na lama e passando lama no olho do cego. Cara, calma aí. Por que você não só ora, Jesus? Tem uma hora que Jesus pega saliva e põe na língua do gago. Imagina isso em dias de Covid. A gente ia ficar muito ofendido com Jesus. Tem uma hora que ele chama a mulher de cadela. A mulher cirofenícia se aproxima dele e fala: minha mulher está perturbada, minha filha está doente. Ele fala: eu vou tirar o pão da mesa dos filhos para dar uma cachorrinha? Ah, calma, Jesus, seja gentil. E a mulher foi tocada por isso, falou: sim, meu Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha da mesa do seu Senhor. Às vezes Jesus parece ser rude, mas o que Ele está querendo é achar a profundeza do seu coração. Então as pessoas querem matar o milagre, elas querem dizer como Deus tem que agir, como Deus tem que fazer, porque não está dentro da teologia dela, não está dentro da ordem dela. Eles gostam muito de matar o milagre. Mas nessa história toda tem alguém que é mais importante. Versículo 3. Maria, tomando um vaso de bálsamo de puro nardo, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, e a casa se encheu de perfume da adoração dela. E quando as pessoas viram ela fazendo aquilo, ficaram ofendidas por vários motivos. Primeiro, ela era uma mulher, e mulheres não eram aceitas dentro da sala onde os homens estavam. Segundo, ela usou o cabelo dela, a dignidade. Nada era mais importante do que o cabelo de uma mulher naquela época. E ela usou o cabelo dela como toalha. Sabe que naquela época não tinha Nike. As pessoas andavam de sandália. E os pés de Jesus estavam completamente podres de poeira. E ela usou o próprio cabelo, se humilhando em devoção, para enxugar os pés de Jesus. E aquilo ofendeu as pessoas. A segunda coisa é porque ela estava derramando um perfume, dizem os historiadores, avaliado em $20.000. Maria fez o que ninguém fez. Ela estava ungindo Jesus para o seu sepultamento. Ela estava ungindo Jesus para o maior evento da história, a morte e a ressurreição de Cristo. Porque ela fez o que ninguém fez, Jesus disse: eu vou contar a sua história. O seu ato de entrega foi tão forte que marcou a minha memória. Uma coisa é Deus marcar a memória do homem, e outra coisa é o homem marcar a memória do Deus eterno. Aquilo tocou tão profundamente o coração de Jesus que ele disse: aonde o evangelho for pregado, eu vou contar a sua entrega, eu vou contar o seu derramar, eu vou contar como você derramou tudo sobre mim. E é isso que o Senhor está querendo fazer nesses dias. Ele está chamando alguém para derramar aquilo que nenhuma outra geração jamais derramou. Se nós somos a geração que vai ver Jesus voltar, isso significa que nós somos a geração que vai entregar o que nenhuma outra geração entregou. Nós estamos sendo chamados para quebrar perfume, para derramar coisas diante do Senhor, e a sociedade vai olhar e vai dizer: que desperdício, e Jesus vai dizer: que perfume. Imagina, você estuda faculdade lá, 4 anos, 5 anos de medicina, e você vira para os seus pais e fala: eu quero enterrar minha vida no interior de Guiné-Bissau. A sociedade olha e fala: por que você não se especializa em colocar silicone? Vira um cirurgião plástico, ganha dinheiro.
E ele fala: eu quero enterrar minha vida no interior da África, servindo as crianças mutiladas pela guerra. As pessoas olham e falam: que desperdício de vida. Jesus fala: que perfume, que entrega. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é jovem e você pensa que tem toda a vida para entregar, mas o Senhor está autorizando uma geração de jovens a ser radical. Se você é um jovem, eu quero te autorizar essa noite. Posso fazer isso, pastor? Eu autorizo você a ser radical por Jesus. Eu autorizo você a ser desequilibrado por Jesus. Eu autorizo você a pegar a sua força, toda a sua juventude e derramar tudo para Ele. Durante muitos anos nós fizemos parte de uma igreja que deu vinho para os nazireus. Eles diziam para os jovens: pega leve, não é assim, você precisa ser alguém, vamos devagar, não seja tão radical para Jesus, isso é muito exagero, acho que você está fanático, acho que você precisa arrumar um namoradinho e dar uma relaxada e vem para o culto domingo, depois volta para casa para ver o Fantástico. Que vida chata. Quando eu encontrei o Senhor e o Senhor me encontrou, Ele colocou um fogo no meu coração e eu nunca mais recuperei. Eu nunca tive dias de morno, já até fiquei frio, mas morno nunca. Porque eu sou da intensidade, eu sou do fogo, porque Ele é fogo e Ele me achou quando eu estava amaldiçoando Ele. E Ele colocou uma paixão cerrada dentro de mim que eu não consegui controlar nunca mais. Então sabe o que eu fiz? Quando eu não tinha um púlpito, quando eu não era um pregador convidado, eu entrava dentro dos ônibus, dentro do Rio de Janeiro. Me levantava na frente do ônibus e dizia: olá, passageiros, eu estou aqui para falar do amor que te amou primeiro. Eu estou aqui para proclamar Jesus Cristo vivo, mesmo que você o amaldiçoe, eu estou aqui para proclamar a paixão da minha vida. Dentro do ônibus, no calor do Rio de Janeiro, sem ar-condicionado, com um ministro de louvor, Zeca Pagodinho, tocando nas rádios do ônibus. Eu tinha um fogo dentro de mim e eu não conseguia calar. Como você está gastando a sua juventude? Deixa eu te dizer uma coisa: se você está mais de 4 anos namorando, você está em pecado, com certeza. Porque você não está só namorando, você já está fazendo coisas reservadas para o casamento. E não me venha com churumelas. Isso é defraudação. Você está fazendo coisas que não deveria de fazer, está gerando coisas que não deveria de gerar. Toma vergonha na sua cara e casa. Ou para de namorar. Um jovem nunca deveria entrar num relacionamento se ele não tem condição de casar em 2 anos. Aleluia! Sabe o que você tem que fazer? Gastar sua juventude conhecendo quem Deus é. Quando você conhecer quem Deus é, você vai ter parâmetros e valores para escolher seu marido ou a sua esposa. Para você, moça, submissão significa ajudar o outro a cumprir a missão. Então case-se com um jovem que sabe a missão dele. Se ele não sabe para onde ele está indo, não siga ele, porque você vai seguir um cego. Você está perdendo o tempo da sua vida, preciosíssimo, que você deveria estar mergulhando em conhecer quem Deus é e derramar sua força para Ele. Ah, mas quando eu tiver 35 anos eu faço isso. Eu conheci a história de um irmão chamado Chris. Chris era um missionário chamado para o Brasil, um americano chamado para fazer missões nas favelas do Rio. E ele protelou esse chamado por anos e anos. E no dia que ele decidiu vir para o Brasil, ele estava pintando a casa dele. Na escada de pintor, a escada tombou, bateu num fio de alta tensão. E Chris ficou tetraplégico.
Esse papo furado de que quem tem promessa não morre é antibíblico. Você pode sair ali agora e ser o seu último suspiro. A vida é um sopro. Viva tudo o que você tem que viver para Deus agora. Intensamente, radicalmente, uma paixão inflexível de derramar o perfume aos pés dele. Senhor, eu te dou a minha juventude. Senhor, eu te dou a minha velhice. Senhor, eu quero ser uma pessoa radical e eu quero marcar a sua memória. Uma geração que vai fazer história, ela vai fazer aquilo que ninguém está fazendo. O que você está fazendo com a sua vida? Mas como que eu consigo força? Sabe aonde Maria aprendeu a ser radical? Lucas 10, 38. Uma extrema devoção começa com uma simples devoção. A Bíblia diz que Jesus visitava essa família lá em Betânia. E no versículo 39 diz o seguinte, Lucas 10, 39. Sua irmã chamada Maria sentava-se aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Quantos querem ser radical para Jesus? Começa abrindo sua Bíblia amanhã de manhã. A palavra ouvia no grego é ácono, ouvir com os ouvidos da mente. Basicamente o que Maria estava fazendo, ouvindo a palavra em grego é logos, que é a mesma coisa que a palavra escrita. O que Maria estava fazendo era preenchendo a sua mente com a Bíblia, separando o tempo para dar atenção. Ei, você meu amigo jovem, gaste o seu tempo com a Bíblia. Leia ela de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Sabe quanto tempo gasta para ler 3 capítulos por dia? 15 minutos. 15 minutos. Não vai para o Instagram, vai para a Bíblia. 15 minutos com a Bíblia aberta, como Maria, sentada aos pés. Sabe de onde vem a palavra lego? Lego vem da palavra logos. Sabe o que Maria estava fazendo? Construindo peças do pensamento de Deus na mente. Nós nunca vamos ter uma entrega radical sem uma simples devoção, que começa com fraqueza, começa abrindo a Bíblia e deixando Deus implantar valores de pensamentos do reino dentro de você. Provavelmente Jesus falou com ela sobre sua morte. O texto não diz, mas provavelmente ele conversou alguma coisa, porque os discípulos ouviram Jesus falar sobre a sua morte. Mas nenhum discípulo, nenhum dos 12 ungiu Jesus. Então Maria, uma adolescente de 15 anos de idade, estava sentada aos pés do Senhor, construindo pensamentos da Bíblia. Ao contrário da sua irmã, diz que Marta servia andando em círculos. A palavra servia ali é ministério. Tem muita gente andando em círculos no ministério sem saber para onde ir. Perceba, Marta não está servindo Satanás. Ela está perdida servindo Jesus. O que tem de gente perdida dizendo que está servindo Jesus? E aquilo ofende, e isso vai ofender. Quando as pessoas olharem que você está separando o tempo para ficar aos pés de Jesus, elas vão fazer, ei, faz alguma coisa com a sua vida. Mas sentar aos pés de Jesus é a coisa mais produtiva do universo. Jesus falou para Maria, Maria, você escolheu a boa parte. E a palavra boa parte ali é grega, ágatos, algo bom que produzirá fruto. Nunca na história da humanidade, alguém que se dedicou a sentar aos pés do Senhor foi improdutivo. O problema é que a gente acha que Deus quer produção. Deus não quer produção, Deus quer atenção.
se atentamente ouvir a voz do Senhor seu Deus, serão uma propriedade peculiar. Êxodo 19, 4 ao 5. A maneira pelo qual o povo de Deus seria diferenciado das outras pessoas, não seria pela forma como que eles produziam, seria pela forma como eles ouviam. Quanto mais você ouvir o Senhor, mais diferente dos outros você vai ser, e mais peculiar você vai ser, porque quem ouve Deus vai na contramão de tudo aquilo que é natural. A voz de Deus tem um poder infinitamente criativo de levantar gente aqui nessa sala para mudar essa cidade. Quando Deus quer fazer alguma coisa numa região, Ele procura amigos. Deus poderia fazer direto, mas Ele está procurando gente para Ele contar o segredo dEle. Segredos são contados para íntimos. Deus não está berrando, Deus está sussurrando. Alguém precisa aproximar. Alguém precisa pegar a planta. Alguém precisa pegar o coração de Deus para a imperatriz. Alguém precisa assumir e ter coragem de sentar aos pés dele e falar: Deus, o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está fazendo. É nesse lugar que você vai ser levantado para mudar a história da humanidade. Deus está chamando a igreja nesses dias para ser uma Maria coletiva. Teve um homem chamado Keith Green. Fim dos anos 70 para 80. Ele se converteu com 21 anos de idade. Ele era um músico pianista extremamente habilidoso. Desde os 12 anos. Ele era um hippie, um drogado, um cara muito louco. E Jesus encontrou ele. E ele se apaixonou radicalmente por Jesus. Keith Green morreu com 28 anos de idade. Está comigo? Converteu com 21, morreu com 28, junto com os 2 filhos pequenininhos, em um acidente de avião. A esposa dele, Melody Green, ficou muito ofendida com Deus e falou: Deus, por que isso? O meu filho estava mudando uma geração inteira. Keith Green ia nos becos, nas vielas, e chamava os drogados para morar junto com ele. Ele tinha discos, LP, vinil na época, e ele disse: eu vou vender os meus discos por $8 ou quanto as pessoas puderem dar. Então pessoas começaram a dar quantias enormes. Sabe por quê? Deus pode confiar muita coisa para quem está morto. E ele estava morto para o dinheiro. Então as pessoas davam 20 mil, 30 mil dólares em um LP. E ele comprou uma fazenda e começou a encher a fazenda de drogados e pessoas perdidas. E ele não era nada popular na época dele. Ele tocava o seu piano, quase que arrancando as teclas. E ele dizia: ir à igreja não te faz um cristão, assim como ir ao McDonald's não te faz um hambúrguer. É um sarcasmo muito legal. E ele começou a desafiar a geração dele. E ele começou a cantar para tirar a juventude da sua época do sonho americano. E ele trovejava, cantando: você não vê as pessoas se afogarem. Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Você só se importa em participar de um mover. Oh, me abençoe, é tudo o que eu sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Mas eles choram e eles sangram, eles clamam por ti. Mas você só se importa em participar de um mover. E aí Keith Green pega o avião dele e cai. Boom. E Melody Green fala: por que, Deus? E o Senhor falou: o grão de trigo precisa cair na terra e morrer para produzir muito fruto. E ela pegou uma fita, uma gravação do Keith Green e começou a andar nas igrejas da América. Milhares de jovens
depois da morte dele, viram o vídeo e foram para as nações pregar o evangelho. Sabe o que eu quero? Quando eu morrer, minha vida continue pregando. Minha vida continue desafiando as pessoas. Eu quero deixar uma marca. Eu quero deixar um legado. E Deus está te chamando para deixar uma marca. Não importa a sua idade. Não importa a sua situação. Deus está chamando você para entregar. Para consagrar. Para sacrificar Ele. Seu tempo, dinheiro, esforço físico. Começa na segunda-feira, abrindo a sua Bíblia e falando: Deus, eu quero que você modele a minha mente com a sua palavra. Eu quero que você me liberte da vida fútil. Eu quero que você me liberte das distrações. Eu quero que você coloque uma causa no meu coração. E Ele vai fazer isso. Ele quer fazer isso. Você quer entregar? Você quer colocar a sua vida dentro do altar do holocausto e deixar o fogo consumir tudo? Existe uma geração que vai se levantar e vai fechar a história. Ela vai concluir aquilo que começou lá no Éden. Os planos de Deus serão concluídos com uma geração que vai estar disposta a quebrar perfume, a pegar tudo e render. Você está aqui? Então eu quero que você fique de pé se você está aqui. Mas ouça. Pode ficar em pé. Essa é uma hora muito séria. Há 20 anos atrás, eu comecei a responder dezenas de apelos como esse. Dezenas. Durante anos e anos eu ia e eu falava: Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero. E era como se esses momentos o Senhor estivesse fazendo depósitos dentro de mim que não foram sacados na hora. 20 anos depois foi acontecer. Eu me lembro com 18 anos de idade, eu entrar no meu quarto quente na cidade de São Gonçalo, muito pobre. E o sol pegava toda a janela ali. E eu colocava fitas de avivamentos que aconteceram na América. E eu me trancava sem comer lá. E eu ficava lá orando em línguas, horas e horas. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um pai, eu não tinha uma família, eu não tinha referências. Eu tinha uma coisa: fome. Eu queria encontrar Deus. Eu fiz muita coisa errada por causa do zelo, mas nunca por falta dele. E é muito melhor equilibrar uma geração que tem excesso de zelo do que uma geração que não tem zelo nenhum. Eu não tinha nada, só tinha fome. E eu falei: Deus, eu estou aqui. Então, essa noite, nessa última reunião, eu não quero que você responda um apelo porque é religioso. Então, nos cultos tem apelo, eu vou na frente. Não. Sabe por quê? Quando você colocar isso no altar e você tentar viver outra vida, meu amigo, Deus vai te pegar na curva. Ele tem memória. E Ele lembra o dia que você falou: eu quero te dar, Senhor, tudo. E sabe, Deus tem métodos incríveis
para nos dobrar. Eu estou há uns 6 anos sendo afligido pela mão de Deus. Ele precisa arrancar o melhor azeite, te moendo. Então não é um processo romântico. Deus forja seus amigos no sofrimento. Então precisa ser muito sóbrio. Mas a promessa é que antes do retorno de Jesus, Ele vai levantar uma igreja radical. Não 5 ou 6. Mas uma igreja no mundo, global. Formada por pessoas quebradas, fracas, como a gente. Então se você faz sentido para você essa palavra, você fala: ei Jesus, você me acertou, você me pegou hoje. Eu quero me render. Eu desisti de lutar contigo. Chega. Me toca agora. Então se você quer isso, então você pode sair do seu lugar. Vamos bagunçar aqui. Vou pegar